É um prazer em saudar a todos com a célebre paz do Senhor Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, aos ouvintes do programa Remanescente. Ao mesmo tempo que roga as vossas orações a nosso favor, para que nesses momentos que nos resta poder falar da graça do Eterno. E o salmo de meditação é o salmo 116, que o texto básico é o versículo 12, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Bom, isso daqui parte de uma pessoa consciente, parte de uma pessoa que tem claramente aqui recebido muitas bênçãos, como ele mesmo afirma, que darei ao Senhor. Ele estava tão grato, ele estava tão abençoado, que chegou a dizer: o que eu posso dar ao Senhor, porque eu acho que eu devo fazer alguma coisa, eu acho que eu tenho alguma dívida com Deus no sentido de gratidão. E ele disse: que darei? Por que disse que darei? Porque na realidade o homem nada tem, já dizia Davi, se o alto não oferecer. Davi chegou a dizer na construção do templo, quando recebeu as ofertas, disse: das mãos de ti, Senhor, te damos, é tu que nos dá as condições, devolvemos o que é teu. O homem não tem o que oferecer ao Senhor, de si próprio, não. Então ele disse: que darei ao Senhor? Porque dentro deste salmo, a gente vai ver, nesse resto do tempo, que são muitas bênçãos, e bênçãos não é bênçãos comuns que o salmista resiste aqui, que recebeu de Deus. Por exemplo, fica à vontade do tempo. Ele diz assim, no versículo número 3, se tem uma ideia: cordéis de mortes me cercaram. Então o salmista passou por momentos difíceis, de desafios, de duelos, onde ele viu a perspectiva de não escapar, né? Mas sabendo que o Deus que servia era um Deus misericordioso, ele diz: cordéis da morte, perigos eliciais me cercaram, eu fiquei, e agora? Ou é tu, ó Deus, ou eu não posso sobreviver. Mas mesmo assim, Deus permitiu para mostrar a sua grandeza, permitiu para mostrar que estava com ele, permitiu para mostrar que a vida pertence a ele, está sob o seu controle. Ele diz: perigos da morte. Ele não dá assim pormenores, ele não dá aqui exemplificação citando o nome deste perigo. Aí você que me escuta, você pode avaliar, quem sabe você já passou por perigos de morte, que seja uma ameaça, que seja um acidente previsto, ou alguma cilada, qualquer coisa nesse sentido que gerou um perigo de morte, né? Muito bem, irmão Júnior Monteiro. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Valdênio, ouvintes do programa Remanescente. Quero dizer da minha alegria por poder estar aqui esta tarde, já de muito tempo, né? Devido a esta visita aqui ao irmão Valdênio, mas, como diz o irmão Valdênio, né, o tempo é exíguo e eu não vou me deter em saudações, mas fazer um pequeno comentário. Nosso professor irmão Valdênio está aqui para esclarecer dúvidas. Mais devagar. O telefone ele sempre deixa exposto aos ouvintes, o site para os internautas, né, perguntarem e tirarem suas dúvidas. Bom, irmão Valdênio, com relação ao Salmo 116, né? Como todas as demais passagens bíblicas, um salmo lindo, é um salmo que traz mensagens que percebo ao ler fortes. Verdade. Né? E quando eu vejo no versículo 1, ou na passagem que hoje identificamos como versículo 1 do Salmo 16, muito bem, ele expressa a gratidão ao Senhor quando diz: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Graças a Deus, é verdade. Ele demonstra a sua gratidão. E no versículo 2, ele continua dizendo: porque inclinou para mim seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Eu já percebo ele relatando que obteve vitória e resposta. E nos versículos seguintes ele já começa a dizer o que ele passou. O irmão Valdênio até já disse e mencionou o versículo 3, né, que cordéis da morte cercaram, que
que situação difícil. Esse salmista que nós não temos registro de quem foi, né, irmão Valdeir, mas foi uma dificuldade tremenda. E o irmão citou o versículo 12 como uma pergunta para refletirmos nessa tarde, né, o que podemos fazer para o Senhor por todos os benefícios que nos tem feito. Existem muitos, né, irmão Valdeir? E o Senhor fez acho que o maior bem, acho não, tenho certeza, o maior bem do Senhor para a humanidade é a salvação, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas eu gostaria que o irmão Valdeir ele seguisse o raciocínio que estava expondo para os ouvintes, e nós vamos falando aqui das bondades de Jesus e tentando entrar aqui dentro do assunto, do tema exposto aqui pelo nosso professor, irmão Valdeir. Não, professor. Eu estou entendendo a sua maneira de querer agradar. O tempo está muito exíguo, você falou, mas espero que o Espírito Santo faça exímio para a glória de Yeshua. Verdade. Eu vou apressar um pouquinho. Isso. O versículo 6 diz assim: Adonai guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Alguma coisa temos que observar aqui. Diz que o Senhor, Adonai, guarda os simples. Isso quer dizer que algumas vitórias dependem de você ser humilde. Amém. Verdade, concordo. Porque a recíproca também é verdadeira. Então, o salmista, por ser simples, por ser dependente, por ser submisso, e por confiar naquele que tudo pode fazer, ele chegou à conclusão na própria sua vida, e também já deve ter ouvido isso de muitas pessoas, para lembrar junto com ele, ele disse: Adonai guarda aos simples. Aí dá um exemplo: eu estava abatido, mas ele me salvou, mas ele me livrou. Que abatimento é esse? Aqui ele está dizendo: eu estava triste. Que abatimento? Ou seja, ele estava, como qualquer uma pessoa na sua vida, estava fraquejando. Naquele costume nosso: estou fraco, eu estou quase que, na linguagem bem nossa, Ariana Gandola, eu estou quase parando, eu não tenho mais força para caminhar, eu estou sem força. Então ele estava fraquejando. Mas devido à sua simplicidade, à sua sinceridade, ele diz: mas Adonai me livrou. Ele não deixou aquilo que eu imaginava que aconteceria, ele não deixou acontecer, ele mudou a situação, ele transformou aquela minha fraqueza em fortaleza, e ele me livrou, ele me salvou. Mas o contexto diz: ele guarda os simples. Como é bom você ser humilde, porque você estando em crise, estando em luta, estando em tribulação, você não ser humilde para submeter. Uma grande virtude, que todo cristão precisa ter, reconhecer que essa virtude é necessária para a gente seguir em frente na caminhada. E eu me lembro, irmão Valdeir, o irmão fazendo menção dessas palavras, e eu não quero ser longo, sei que o tempo é pouco, da passagem de Zaqueu, história daquele homem publicano, cobrador de impostos, e ele teve uma atitude de humildade quando se voltou para Jesus. E até mencionam: Zaqueu foi humilde ao descer, Às vezes pegam literalmente aquela passagem dele descer na árvore, mas quando vejo Zaqueu subir na árvore, ele subiu com um propósito. Ele tinha o desejo de ver Jesus que passava por trás da multidão, e ele, por ser de pequena estatura, não conseguia ver além das pessoas. É verdade. Então, a subida de Zaqueu, não no sentido literal, pegando o propósito dele de ver Jesus, a subida dele foi a mesma coisa que a descida, porque o propósito dele era ver Jesus, ter um encontro com o mesmo, e acredito eu, pela sua atitude, após receber Jesus em sua casa, ter uma mudança de vida, porque a vida que ele estava levando não lhe proporcionava felicidade. Então, Zaqueu, ele teve essa atitude de humildade, e isso foi muito bom para a vida dele. Receber Jesus em casa.
E quando o Senhor Jesus dizer para Zaqueu que salvação agora estava presente na sua casa, e ele dizer para Jesus também: Senhor, se tenho em alguma coisa defraudado alguém, o restituo quadruplicado, e ainda vendo metade do que tenho e dou aos pobres. Então, irmão Valdênio, ouvintes do programa Remanescente, ter essa humildade, ser uma pessoa com simplicidade, como é mencionado no Salmo 116, é muito importante, né? Como disse nesse momento o irmão Valdênio. Mas, irmão Valdênio, prossiga nesse raciocínio, nos explicando mais para os ouvintes, para a gente também, sobre o Salmo 116. Muito bem, pegando um texto paralelo a esse, que faz uma relação desta verdade, as palavras de Yeshua, né, lá no livro de Mateus, sim, quando ele disse assim, é nosso mestre, é nossa referência, ele disse: aprendei de mim, porque sou humilde e manso de coração. Ou seja, Yeshua está dizendo isso porque dele saia isso e o povo via isso. Então, é muito importante isso. Se o próprio mestre deu essa lição de vida, né? Verdade. Então, as vitórias, o crescimento espiritual, o amadurecimento espiritual depende da humildade. Assumir isso já é uma questão de humildade, né? Com certeza. Louvado seja o nome de Hashem. Então, ainda continuando no devido tempo, ele diz no versículo número 8: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. 3 livramentos aqui no versículo 8. É uma pena não ter tempo aqui para explanar, né? Mas vou resumir aqui. Primeiro, ele disse que livrou a alma dele da morte. Já falamos isso no versículo 3, nos cordéis da morte. Não vamos mais entrar nesse porém. Agora, uma coisa interessante e é real nas nossas vidas hoje, né? Sempre será assim. Ele diz: livraste os meus olhos das lágrimas. Salomão disse no 3 de Eclesiastes que tem o tempo de chorar. Que tempo é esse? Tem o tempo que você só sabe chorar. Que você não tem força para sorrir. Você não tem força quase para louvar. A sua oração é lágrimas, é dor, é angústia, é desespero. Então, o salmista viveu essa fase, só saber chorar, né? Um choro realmente com um cheiro de justiça, com reflexo de clamor, né? Esperando Deus responder, Deus ser favorável. Mas chegou o momento que Deus fez ele compreender. O momento de chorar passou. O tempo, o Kairos de Deus chegou. Pronto, o Kairos de Deus chegou e o cronos do homem no vale, né? Então ele disse: o tempo, as lágrimas passaram. Agora é tempo de você, salmista, você rir. Você agora vai ter outra sensação, você vai ter outra emoção diferente, totalmente diferente. O tempo de chorar passou. Esse tempo de choro foi para a experiência, o tempo de choro foi para a submissão, foi para a aprendizagem, foi para uma oficina, né? Que Deus, eu sempre tenho dito, Deus não se alegra na minha tristeza e na minha luta, mas Ele permite para que eu tenha uma oficina e depois possa melhorar na presença dEle. Amém. Né? Então ele diz: Ele livrou os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Né? Agora eu pergunto, por que o salmista não caiu? Porque, irmão, uma coisa que pouca pessoa percebe com os olhos espirituais, que livra muito cristão de queda, é tribulação. Né? Porque enquanto ele está tribulado, ele está ocupado em oração, ele está ocupado em busca, ele está ocupado em comunhão, e não vai ter tempo para se expor à queda. Né? Então até nisso a tribulação é benéfica, e quase ninguém pode perceber. Então ele livrou meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Né? Amém, ainda que fraco, ainda que no sentido se capacitado, mas é aí que Deus mostra a misericórdia. Que mostra a misericórdia para que mostre a sua mão protetora. Né? Aí, para terminar, ele diz assim no versículo de número 10, o último. Ele diz assim: olha, crie. Foi ele que creu. Por isso falei, estive muito aflito. Isso é uma lição para nós. Nós temos que crer que Deus vai responder. Ele disse: olha, estive muito aflito, eu sofri muito, eu estava sofrendo muito, mas ainda que eu estivesse sofrendo, eu cria, eu sabia que Deus ia me responder. Que passagem, né? Que coisa ele profunda. disse: crie, por isso falei. Ele até confessou antes a vitória.
Ele disse, eu já vejo Deus me colocando nessa posição, já vejo Deus fazendo assim comigo, eu já me vejo glorificando o nome do Senhor. No momento nada eu tenho, mas tudo isso vai acontecer. Ele profetizou para ele mesmo. Ele profetizou para ele mesmo, né? Então, meus amados, que bom a gente ter essas experiências do salmista para que possa nos ajudar, né, com essas lições de vida para cada um de nós, né? Então, ele termina dizendo, o texto que eu falei, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. A gente não pode dar nada, porque a gente não tem nada e não pode, mas a gente pode pelo menos reconhecer. Pode pelo menos reconhecer, né? E glorificar o nome do Senhor. Então, eu agradeço as orações, as pessoas que nos ajudaram, que essa palavra tenha sido proveitosa para você, tanto para escuta como para você do YouTube que me assiste. Tive a participação hoje do irmão Júnior Monteiro, né? Essa oportunidade de Júnior é uma, entre outras. Não lhe convido mais, fica aberto. Já disse que quiser vir, é só avisar. A irmã Alcione Ferreira, que com o seu participação no louvor, né? Graças a Deus por isso. Que Deus continue sempre dando esse entusiasmo para louvar o nome dele. E também chamo de meu amigo, o Wilson Guimarães, que está colaborando comigo de muito tempo aqui no programa Remanescente. Muito obrigado, Wilson. Que Deus tenha misericórdia de você em todos os momentos da sua vida, né? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.